Eu queria falar sobre algo importante para as nossas vidas, porque a igreja, ela está sendo preparada para ficar aqui. Você sabia, irmãos? Se há continuar as mensagens sendo pregadas do jeito que estão sendo ultimamente, por todos os pregadores da última hora aí, nós estamos entendendo que a igreja, ela está sendo preparada para ficar diante do arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a noiva dele, amém, irmãos? E diz a palavra que a noiva tem que estar preparada. E o que nós mais vemos hoje, e nós olhamos as próprias parábolas de Jesus, quando ele se diz respeito a isso, o Senhor se refere a uma igreja, falando sobre a sua noiva, que uma parte estará preparada, a outra não. Ele fala das loucas e das prudentes. E nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos acordar e ser uma igreja prudente, porque em breve o Senhor está para vir buscar a sua igreja. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler apenas 3 versículos com os irmãos e discorrer aqui um assunto muito importante sobre a nossa preparação para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Amém? Que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui. Desfrute desse momento, amém? Você que veio aqui nessa noite, desfrute desse momento. Glória a Deus. Vou pedir para o Diego, ele está aí por aí? Ô Diego, dá um pouquinho de gás aqui no retorno que está... Estou me ouvindo só aqui em cima. Aleluia, glória a Deus. Acharam aí, irmãos? Amém? Vamos lá então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, alguns versículos diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo ele escreve essa palavra aqui porque ele estava vivo nessa época, ele não tinha morrido ainda, tá, irmãos? Então tem gente que fala assim, por que Paulo falou nós que estivermos vivos, se ele já morreu, né? Mas quando ele escreveu a carta, ele estava vivo ainda, por isso que ele escreveu dessa forma, amém? Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz a palavra, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa palavra que está escrita na Bíblia aqui, é um advento que ainda não aconteceu. É uma profecia bíblica, que Paulo já aguardava no seu período quando estava vivo. Ainda passou-se muitos anos, ainda não aconteceu. Jesus está para voltar. Tudo demonstra, através das profecias, que nós estamos vivendo a última esperança aqui na terra. Nós não sei se vai ter muito mais geração após nós. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Jesus está perto de buscar a sua igreja. Amém? E eu quero dizer que nós que estamos vivos, nós temos que estar atentos a essa palavra. Amém, queridos? Não tem como, o arrebatamento da igreja, ele é uma realidade que vai acontecer. Daqui a pouco, daqui a uns dias, não sei. Deus é que determinou isso e só Ele é quem tem essa sabedoria de dizer o dia que vai acontecer. Muitos já fizeram profecias, muitos já disseram que ia acontecer, passou o tempo e não aconteceu, né? Então, isso é para demonstrar que o homem não tem esse poder. O poder está nas mãos de Deus. Mas está tão iminente isso que vai acontecer, irmãos, que nós precisamos estar totalmente atentos. A igreja está tão envolvida com as coisas dessa terra, que uma das coisas que vai fazer a igreja ficar aqui é o envolvimento que ela estiver fazendo aqui nessa terra. Nós estamos conversando aí, às vezes nós não entendemos porque muitas coisas não dão certo para nós. Porque se muitas coisas derem certo para nossas vidas, é bem perigoso que a gente perca essa esperança da vinda de Cristo e ache que isso aqui é uma historinha da Bíblia, uma historinha que não vai acontecer. Mas nós estamos aqui como profetas de Deus para alertar a igreja. Infelizmente,
a maioria da igreja não está aqui para ouvir essa mensagem, mas vai estar sendo gravada. E eu gostaria que o irmão depois passasse aos outros que não estão aqui, no nome de Jesus. Amém, queridos? Por isso que, graças a Deus, nós temos a condição de gravar as mensagens. Não fique só... Os irmãos, quando for compartilhar alguma coisa na rede social, compartilhe aquilo que preste. A gente fica só pegando essas bobeiras de internet, aí tem 1 milhão de visualização e compartilha para todo mundo. Pega coisa de Deus, coisa da igreja, e faça isso na internet, você que é acostumado a usar. Amém? Mas não tem como, o primeiro assunto que eu quero tratar com os irmãos, não tem como falar sobre o arrebatamento da igreja, que é uma realidade, sem transcorrer, sem falar sobre aonde e como estão os mortos. Não já parou para pensar nisso? Eu já falei algumas vezes em algumas casas, mas eu gostaria de trazer para a igreja isso. Você tem alguma dúvida? Porque há muitos ensinamentos. E aqui, Paulo ele declara na carta dos Tessalonicenses, se nós lemos aqui, ele fala assim: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não entristeçais como os outros que não têm esperança. O irmão já teve um estudo a respeito daquelas pessoas que já morreram? Ou se você morrer, não seria interessante a gente aprender alguma coisa nesse sentido? Porque há muitas dúvidas. Afinal de contas, quem já morreu está dormindo? A Bíblia fala que dorme. Será que esse dormir é o mesmo sono que nós, quando dormimos e ficamos inconscientes? Será que é o mesmo sono? São dúvidas que nós podemos matar nessa noite, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra para você aprender, você que tem dúvida. Se não tiver dúvida, é melhor. Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito na questão das pessoas que morreram. Então eu queria tratar esse assunto com os irmãos, para ver se a gente consegue chegar aqui, né? Eu queria saber aonde estão esses mortos e como eles estão. Em Colossenses, em Tessalonicenses que nós lemos, né? Tem uma parte que fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, a Bíblia trata isso, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Vou falar dormir aqui no sentido de morte, tá? Mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mais uma vez aqui Paulo, escrevendo a carta, vivo, ele se refere à vinda do Senhor e como será, ele dá-nos o exemplo de como será a vinda do Senhor. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos: Onde estão os mortos? E como eles estão? Os gregos antigos, eles diziam que os mortos iam para a ilha dos bem-aventurados, onde ficavam aguardando um julgamento, né? Eles aguardavam um julgamento de 3 representantes que vinham julgá-los no mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido bom durante sua vida, aqueles juízes estabeleceriam para ele na sua retidão, e aí eles poderiam entrar num chamado Campos Elíseos. Era um tipo de paraíso. De acordo com a mitologia que eles acreditavam, uma mitologia grega, os mortos estariam em uma terra de música e luz, de ar doce e agradável, e as almas boas viveriam ali para sempre, entre alegrias, cheio de flores e no meio de umas campinas verdejantes. Bonito, né?
a sabedoria grega, assim, imagina isso. Tinha 3 juízes e vamos ver vamos ver só a retidão lá na terra. Beleza, Reginaldo foi um bom homem. Então, você vai entrar no Campos Elíseos, é um tipo de um paraíso, né? Ali vai ter música, olha que bacana. Música, flores, um lugar. Outras opiniões a respeito desse assunto, que as pessoas pensam, por exemplo, outras religiões do mundo viam a morada dos mortos de outra maneira. Por exemplo, os romanos. Por exemplo, os romanos eles imaginavam a eternidade como espelho dessa vida. Eles olhavam o que nós fazemos aqui vai ser também na eternidade, né? Para os muçulmanos, que nós conhecemos bastante, né? Para eles a morte traz recompensas e traz punição. Por isso que eles são assim. Eles acham que matando eles vão estar tendo uma recompensa. Cada pessoa que mata, alguns radicais acham que a morte é um tipo de recompensa, né? Eles acreditam assim que quanto mais gente morrer e eles matarem, talvez maior seria a recompensa. É impressionante, mas é o tipo de crença que eles têm. Já os hindus e os budistas dizem que as almas voltam a esse mundo várias vezes seguidas, até que alcance a bem-aventurança eterna. Supõe que essa purificação acontece através eles chamam de transmigração. Transmigração das almas. O que seria isso? É tipo de uma reencarnação, assim como os espíritas acreditam. É a volta de reencarnar no corpo. E eles acreditam que não é a reencarnação, por exemplo, espírita, ela acredita só numa reencarnação de alma para alma, ou de um corpo, né? Volta através de uma outra vida. Mas os hindus, eles acreditam que uma alma pode voltar até num animal. Por exemplo, uma pessoa que morreu, a alma dela lá pode voltar, por exemplo, numa vaca, num cachorro, num animal inferior. Ou de um outro ser humano. Há uma grande semelhança entre essa crença e o espiritismo, que fala da reencarnação. De acordo com a teoria da transmigração, irmãos, a alma passa de um corpo para o outro até ser purificada. Imagine, né? Por isso, a religião de Hitler era uma religião hinduísta. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que matando, ele ensinava isso. Na verdade, era um ensinamento diabólico, mas ensinava que matando, eles achavam que os judeus eram uma raça que precisava ser purificada. Por isso que eles matavam todos os judeus, acreditando que eles iam reencarnar até chegar a um homem perfeito. Olha que loucura. Por isso que eles matavam sem dó. Eles colocavam na cabeça dos soldados que quando eles matavam um judeu, eles não estavam fazendo um mal para um judeu. Eles estavam, na verdade, fazendo um bem para a eternidade, para a purificação daquela alma que ele dizia ser imperfeita. E é por isso que os soldados matavam com gosto, porque eles acreditavam que estavam fazendo um bem. Os budistas chamam esse lugar onde as pessoas vão de nirvana, enquanto os hindus brahmanes, eles dizem que a alma se une a Brahma, a um poder universal. Aí vem a pergunta, né? Com quem está a verdade? Com tantas religiões e teorias, fica uma pergunta, onde e com quem está a verdade? Por exemplo, a adventista do 7º dia, eles acreditam num sono que as pessoas morrem, e tanto o ímpio quanto o justo, eles estão num sono profundo, até o dia do julgamento. É uma crença. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que é importante a gente acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia nos dá orientação de como é na eternidade. Amém? Nós precisamos saber muito bem onde estão os nossos irmãos, Oséias. Onde está aquelas pessoas que você já sabe que não vive mais nesse mundo, onde eles estão nessa hora? Será que eles estão num sono profundo, como diz os adventistas? Ou será que Oséias já se reencarnou num cachorro, num cavalo, num gato, como acreditam os hindus? Ou será que ele está perdido para o espaço, aí procurando um lugar para se encontrar, como acreditam, por exemplo, os católicos, que acham que pode estar no purgatório? Né? Onde estão? Né? 2 Timóteo, capítulo 1-9, diz que ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito,
e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Nós temos a palavra de Deus, que ela é a revelação do seu Filho, Jesus Cristo, pelo que não precisamos ficar confundidos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos. Deixa eu falar algo para os irmãos. Quantos estavam domingo aqui? Amém? Domingo eu falei sobre Jesus ter vencido a morte. Amém? Jesus, ele triunfou sobre a morte. Então, essas bênçãos vindas de Jesus Cristo, através da morte, ela teve um alcance imensurável. Teve um alcance além do que nós imaginamos. Esse alcance não só alcançou aquelas pessoas que iam ser salvas através dele, mas também aquelas que estavam mortas antes dele, que foram mortas justas, mas que ainda não tinham encontrado com Jesus. Por exemplo, Jesus ele vem na plenitude dos tempos. Mas antes desse tempo teve um período, amém? Período de Abraão, período de Jacó, período de Isaac, período de Elias. Nós conhecemos como o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento passou por ali Davi, passou por ali Daniel, passou por ali Azarias. E quantos personagens que nós conhecemos? Passou também Abraão, passou todas aquelas pessoas, essas figuras que você conhece na Bíblia como justas, eles vieram antes de Jesus Cristo nascer e estar na terra. Sim ou não? Essas pessoas morreram. Então, para que você entenda aonde os mortos estão hoje, é preciso que você entenda aonde eles estavam antes de Jesus vir. E por que quando Jesus triunfou na cruz, e que ele desceu às extremidades da terra, o que ele veio fazer? Ele não veio salvar só aquelas pessoas que haveriam de ser salvas, mas aquelas que morreram antes e estavam em um determinado lugar. Então, deixa eu dar sequência aqui. A palavra de Deus, ela trata com aqueles que já foram alcançados pela fé. Essas bênçãos têm a ver com, segundo a Bíblia, já também dorme no Senhor. Esse já dorme não tem a ver, e fica aqui um esclarecimento, não tem a ver com o mesmo sono que temos quando estamos dormindo inconscientes. Esse dorme trata-se um descanso consciente. Amém? Então, todos que morrem, uma coisa que a carne, ela desfalece. Mas é preciso que você entenda que a consciência, ela permanece. A consciência humana permanece. Então, todos que morreram estão, nesse momento, conscientes. Porque a consciência, ela é através da nossa alma, não é através do nosso corpo. Por isso que há um desligamento quando o corpo morre. Então, aonde era o destino dos mortos, segundo a Bíblia, antes de Jesus? É necessário observar o texto original do Antigo Testamento em hebraico. E no original grego do Novo Testamento. Vai aparecer a palavra, no Antigo Testamento, de Seol, que corresponde ao inferno, e equivale também no sentido Hades no Novo Testamento. Então, se você encontrar no Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra Seol. E no Novo Testamento você vai encontrar Hades. Tanto Seol como Hades significam a mesma coisa, o mesmo lugar aonde os mortos iam quando morriam. É bom você saber que quando os justos ou ímpios morriam, eles iam para um mesmo lugar. No Antigo Testamento, chamado Seol. Amém? Você vai encontrar na Bíblia, porque ele está numa língua hebraica. No grego, que é o Novo Testamento foi escrito e transmitido pelo grego, que era a língua da época, você vai encontrar a palavra Hades, significa a mesma coisa. Então, só para você entender, quando morria Faraó e quando morreu Moisés, eles foram para o mesmo lugar. Havia uma diferença. Quando no Hades, ou no Seol, aonde eles iam, havia um lugar onde ficavam os justos, e esse lugar era um lugar como se fosse um paraíso, porque era um lugar de alegria, era um lugar onde todos os justos, Abraão, por isso era conhecido como seio de Abraão, todos os justos iam para esse determinado seio de Abraão. Havia uma separação que era um abismo.
E após a separação, do outro lado, era onde ficavam os aprisionados injustos. Um lugar de mau cheiro, um lugar de tormento de noite, um lugar onde a pessoa não tem paz em nenhum momento. Um lugar terrível. Havia uma diferença. Havia uma possibilidade de quem estava do lado dos justos conseguir ver quem estava do outro lado. E o que separava eles era um grande abismo. Olha só, é bom que você saiba disso, porque todos iam para esse mesmo lugar, eram regiões extremas da terra, lugares baixos. E todos os mortos, o destino era esse lugar. Apenas uma diferença, os justos ficavam de um lado, um abismo separava os dois grupos, o outro grupo ficava do lado que nós chamamos de inferno. Se você pegar a língua hebraica e a língua grega, você vai encontrar algumas palavras. No hebraico tem algumas palavras que o inferno para nós no português, ele se refere parece um lugar só. Mas na palavra de Deus nós vamos encontrar lugares dentro do mesmo lugar com nomes diferentes. Por exemplo, o lugar que eles iam era chamado Seol. Todos estão compreendendo aqui, amém? Só que o abismo, esse grande abismo, ele tinha um nome. No hebraico chamado de Tártaro, ou Tártaro. Eu já dei uma explicação rápida para os irmãos aqui, mas eu quero hoje minuciar mais para que você entenda aonde estão os mortos hoje. Esse Tártaro, que é o grande abismo, ele é conhecido na Bíblia no inferno, que também tem o nome de inferno. No final desse abismo existe o grande lago de fogo e enxofre, conhecido na Bíblia como um Geena. Fale comigo, Geena. Então são 3 nomes que você precisa gravar. Seol e Hades, que significa a mesma coisa, que é o lugar onde eles iam. Tártaro, aonde era o grande abismo. E no final desse grande abismo, um grande lago de fogo e enxofre, que é conhecido como Geena, na linguagem que nós estamos aprendendo aqui hoje. Gravados esses nomes, o que ficavam quando as pessoas morriam? Esse abismo era intransponível, ninguém podia passar de um lado nem por outro. E ali todas as pessoas estavam conscientes, porque Jesus trata isso. Tanto que quando Jesus fala da parábola daquele homem rico e Lázaro, Lázaro foi para o lado do seio de Abraão. Jesus ainda estava vivo quando ele estava falando sobre isso. E o rico foi para o inferno. E os dois se conversavam lá no inferno. E o rico pedia para que alguém fosse lá avisar os irmãos dele, porque ele não queria que os irmãos dele, os parentescos dele, fossem para o mesmo lugar que ele foi, porque o lugar, esse outro lado, é um lado de muito sofrimento. Então há consciência, sim, no inferno. Então a pessoa morreu hoje, não pense que ela se desliga aqui e vai se desligar, não. A consciência dela já vai para onde o destino que foi determinado. Amém? As divisões do inferno são 3, o Seol, ou Hades, o Tártaro, que é o grande abismo que separava os dois lados, e o Geena, que no final do abismo é o grande lago de fogo e enxofre que a Bíblia menciona. A morte, depois da ressurreição de Cristo, Jesus prometeu que as portas do inferno, ela não ia prevalecer contra a sua igreja. Amém? Jesus inaugurou o paraíso quando ele estava para morrer. Após a sua morte, Jesus ele estava na cruz, e quando aquele ladrão ele disse para Jesus assim que lembrasse dele, quando entrasse no reino dele, Jesus dá a primeira resposta que trata do paraíso. Ele fala assim para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas traduzem que o paraíso é na parte subterrânea da terra, e não é. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim, vamos lá. Acompanhe essa leitura que é importante para que os irmãos entendam que aqueles mortos que estavam no Hades, ou no inferno, ou no Seol, do lado direito, no seio de Abraão, eles tiveram um encontro com Jesus. Diz a palavra lá em 1 Pedro que Jesus foi pregar lá no Hades. Essa pregação
de Jesus, ela não foi no sentido de converter alguém lá no inferno. Jesus foi mostrar àqueles homens que estavam presos que a sua morte veio trazer liberdade àqueles que estavam presos no inferno, que não deixava de ser uma prisão. E Jesus foi tirar eles de lá, e durante os 3 dias que ele ficou morto, Jesus ele fez esse trabalho. Ele foi tirar aquelas pessoas, aquelas almas do inferno e levar para o paraíso de Deus, aonde ele estaria, o lugar que ele estaria. Amém? Então isso quer dizer muitas coisas. Olha o que está escrito no versículo 4, versículo 8. Por isso foi dito, subindo ao alto, quando Jesus morreu, subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Imagine você, todos aqueles mortos que estavam no Hades, estavam no inferno, do lado direito, no seio de Abraão, um lugar escuro, um lugar próximo do abismo, um lugar que cheirava enxofre, porque imagina um abismo com enxofre lá embaixo, o cheiro não devia ser muito bom lá em cima. Todos aqueles mortos, quando Jesus desce no inferno, na verdade, quando ele vence a morte, porque o aguilhão da morte não tinha como condená-lo, porque Jesus não tinha pecado, e o pecado era o aguilhão que condenava, como não havia acusação contra ele, porque ele era inocente, a morte teve que ser vencida. Então, todos aqueles que estavam presos por causa da morte, Jesus foi lá e falou assim, olha, eu vim aqui, apareci aqui, porque eu fui morto, mas morto sem ter aguilhão. O aguilhão não pode me condenar. E a vitória de Jesus, como eu disse, foi vitória de todos aqueles que estavam aprisionados. E aqueles justos que estavam aprisionados no tempo de Noé, no tempo de Abraão, no tempo de Davi, no tempo de Daniel, todos aqueles homens, Jesus falou, prepara suas malas, porque agora vocês vão subir comigo a um lugar onde está preparado, e vocês vão morar comigo no paraíso do meu Deus que nós temos para nós. Foi isso que aconteceu. E houve um saqueamento no inferno. E o estado daqueles outros continuam até hoje no mesmo lugar. Então há uma diferença. Quando um justo morre hoje, ele não passa pelo inferno. Está bem claro isso na Bíblia. Eles vão para onde Cristo está. Conduzido direto, porque a morte não pode mais levá-lo para aquele lugar. A morte foi vencida. É por isso que você não entende, mas nós morremos, mas não vamos para o lugar que era o lugar destinado, porque a vitória de Cristo nos levou para o paraíso. Irmãos, se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, tem muita gente valorizando demais essa terra, mas mesmo a morte para nós hoje é uma grande vitória para o povo de Deus. Você não morre e vai para o inferno, você morre, o guilhão da morte te levaria para o inferno, você ficaria preso lá, mas ela não pode te deter, porque Jesus venceu a morte. E hoje você vai direto para o paraíso. Sobre o paraíso, Paulo disse em Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que é necessário, ele diz assim, é necessário gloriar-me, embora não convenha. Mas passarei visões e revelações do Senhor, ele disse. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Sim, conheço o tal homem. Ele falava dele mesmo. Se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito falar a nenhum homem, nem referir a nenhum homem. Olha só. Ele fala dele, que ele foi arrebatado, foi conhecer no 3º céu. Se fala aquele que subiu, não se trata da terra. Então, o paraíso não está nas extremidades da terra. O paraíso está em cima, no 3º céu, aonde Deus preparou para todos os salvos. Irmãos, o paraíso deve ser a coisa mais linda, porque Paulo disse, olha, vi coisas, são inefáveis de falar. Você acha que morrer é ruim? Talvez para o ímpio, sim. Porque é o destino dos ímpios, por isso vale a pena servir a Deus nessa terra. Vale a pena você estar firme na igreja. Vale a pena você estar com Deus, não com medo de ir para o inferno. Porque para aquele que servir a Deus, ele já tem
uma eternidade garantida. Já vai morar do lado de Jesus, querido. Jesus, Paulo fala assim, olha, anseio muito em sair desse corpo e ter um encontro direto com Cristo. Cristo vai recepcionar as pessoas do paraíso. Imagine. Aleluia. Diante dessa expressão subiu, entendemos que o paraíso está em cima e não mais embaixo. Os crentes que morrem hoje, entendemos que está no céu. E a presente situação dos ímpios mortos, o que acontece com eles? Não houve qualquer alteração. Quanto ao seu estado, continuam no mesmo lugar, aguardando o julgamento final, o grande trono branco, quando ressuscitarão para a condenação eterna. Imagine. Vai caber em outra matéria aqui que nós vamos estudar aqui na próxima semana. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quantos querem ouvir? Amém? Queridos, esses mortos sem Deus estão sendo atormentados de dia e de noite. Por demônios, por fedor de enxofre, por acusações dia e noite. Não adianta, essa é a realidade. Não há uma segunda chance para quem está vivo e morre. Não há nirvana, não há campos elíseos, não há julgamento lá embaixo. Não há uma segunda chance. Por isso é necessário a pregação do verdadeiro evangelho. Porque não existe mais nenhuma oportunidade, nenhuma. Não existe purgatório para ser purgado os pecados, para ser purificado. Não existe outra vida, reencarnação. A Bíblia fala que ao homem está direito a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Levar uma vida de qualquer jeito aqui, impiamente, irmãos, é o destino final. Será muito triste. As pessoas estão brincando hoje de ser crentes. Não quero te pôr medo de ir no inferno, não, mas o inferno não é um lugar agradável para estarmos. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, milhares e multidões estão indo para o inferno. Qual é o estado do inferno? Querem saber se eu estou dizendo, eu tenho complemento bíblico para falar isso? Abre Ezequiel capítulo 32, vamos ler alguns versículos, aonde se encontra aquelas pessoas que morreram no Antigo Testamento. A partir do versículo 17. Acompanhe comigo essa leitura. Se você quiser, acompanhe aqui. É um assunto totalmente sério, irmãos, que precisava a igreja estar aqui. Porque nós entendemos a dificuldade que a igreja tem de acompanhar assuntos com relação à eternidade. Também sucedeu que no ano do 10º aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer a ela as filhas das nações majestosas até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão à espada. Ela está entregue, arrastai a toda a sua multidão. Os poderosos entre os valentes lhe falarão desde o meio do Seol, com o que os socorrerem. Já desceram, jazem quietos, os incircuncisos mortos à espada. Ali está Assur com toda a sua companhia. Em redor deles estão os seus sepulcros, todos eles foram mortos e caíram à espada. Os seus sepulcros foram pastos no mais interior da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada, todos esses que tinham causado espanto à terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada e desceram incircuncisos as partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha juntamente com os que desceram a cova. Para Deus não tem impiedade, querido. Morreu, fez o que é mal, vai para o inferno. Olha o que está escrito lá. No meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão.
Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Está posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E não jazem com os valentes, que dentre os incircuncisos caíram. Amém, queridos? Não estão no mesmo lugar. Não estão no mesmo lugar. As suas armas de guerra a puseram e as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo os seus escudos sobre os seus ossos, porque eram terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Mais um. Ali está Edom e seus reis, e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Até o 32. Esse é o 32? Faraó os verá, e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, transpassados à espada, diz o Senhor Deus. Pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Existe um lugar nas profundezas da terra, um lugar esperando todos aqueles que cometem injustiça. Então, irmãos, fica bem claro aqui, que quem faz mal para alguém, quem deturpa alguém, quem rouba alguém, quem mata alguém, quem tira a própria vida, não tem um lugar bom para ele não. Ele vai estar com Faraó, vai estar com Tubal, vai estar com todos esses homens no inferno, aonde o lugar, aonde a espada vai estar debaixo dos seus braços. Ali já começa o grande julgamento dos ímpios. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos 2:28 diz assim: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Olha só, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com um juramento, que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Aleluia. Amém, queridos? Davi já sabia que ali ele ia para o Hades, mas a sua alma não ficaria lá, porque Jesus haveria de descer às extremidades e haveria de levar para sentar do lado de Deus. Amém. Davi não falou assim: não vou ficar nesse lugar. E nós, queridos, que estamos no tempo da ressurreição, porque a vitória de Cristo nos deu o direito de ressuscitar com Ele. Nós morremos, mas não descemos a cova. Nós vamos até a cova, mas o nosso corpo fica lá, mas a nossa alma é recepcionada por anjos do Senhor, que vão nos conduzir até a sala do trono, onde teremos uma recepção calorosa pelo Mestre Senhor Cristo, o nosso amado. Jesus pregou não para a salvação, porque o destino já estava selado, mas pregou para dar liberdade àqueles que estavam do outro lado do abismo. Quando a pessoa morre, entra em um estado consciente de existência. Os justos estão com Deus e os ímpios estão no Seol, que se chama inferno. Quantos estão aqui nessa noite? Essa é a primeira parte do Apocalipse que eu queria falar com os irmãos sobre os mortos. Aonde você quer estar, meu irmão? Você acha que as pessoas morrem e ficam dormindo no sono profundo? Não é isso que a Bíblia ensina.
Não é isso que a Bíblia ensina. Vale a pena servir a Deus ou não? Você serve a Deus porque quer ganhar um carro, uma casa? Por isso que Paulo disse, aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são considerados os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que vem na igreja só para ter uma vida melhor. E a vida melhor não é aqui. Não é aqui. Jesus falou assim, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus foi primeiro, irmãos. E eu imagino a festa que foi a inauguração desse céu, há mais de 2000 anos atrás. Quando entrou ali Abraão, quando entrou ali Isaac, quando entrou ali Jacó, quando entrou ali José, quando entrou ali Efraim, quando entrou ali homens e homens de Deus. Quando Davi chegou diante de Jesus. Por isso, meu irmão, quando Moisés, quando Josué, quando Caleb, vai entrando, a casa tem espaço para todos. Você tem medo da morte? Não precisa. Não precisa. A vida é muito legal. A vida é legal. Mas a vida acaba conosco. A vida joga rugas em nós. Embranquece o nosso cabelo. E a gente acha que essa vida é muito boa. Mas eu quero vos dizer uma coisa, irmãos. A morte já foi vencida. A morte não pode nos levar para o inferno. Nós nem vamos conhecer esse lado aí, porque nem precisa. Porque Jesus nos poupou disso. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Feche seus olhos. Glória a Deus. Semana que vem eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, queridos. Quero falar da grande promessa na Bíblia que vai levar o povo de Deus para estar com o Senhor. Eu e você estamos aqui nessa noite pela misericórdia de Deus. Somos salvos pela graça. E precisamos valorizar essa salvação, porque a salvação não foi salvação só para dar uma vida boa, não. Foi salvação do inferno, queridos. Jesus nos salvou para nos tirar das garras de Satanás e do inferno, porque Ele venceu a morte. E nós estamos aqui nessa noite hoje por consideração da grande vitória que Ele teve na cruz. Por isso que a palavra diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não fique achando que eu estou falando historinha que está escrita na Bíblia. São histórias reais, verídicas e que vão acontecer. Se Cristo não voltar daqui 100 anos, nós não estaremos mais aqui. E a realidade estará posta diante dos nossos olhos. Ou o céu ou o inferno. Ou o abismo ou o lugar de lago de fogo. Ou estaremos perto de Jesus. Qual é a nossa decisão? Estamos tendo que levar essa palavra a sério, irmãos. Porque não se poderá dizer naquele dia, nunca ouvi essa mensagem, nunca ouvi falar disso. Não se poderá dizer naquele dia, olha, eu não estava presente quando falou essa palavra. Pois essa palavra vai ser transmitida. E todos aqueles que ouvirem não poderão ter desculpas diante de Deus, que nunca prestaram atenção e que Deus nunca falou com eles diante dessa verdade. Sai dos meus ombros qualquer tipo de peso e responsabilidade das minha boca, qualquer tipo de responsabilidade, porque o sangue não cairá sobre mim, que sou um pregoeiro da palavra de Deus. Então, no nome de Jesus, leve a sério essa palavra, conduza a sua vida debaixo da retidão de Deus e permita-se servir a Deus com alegria e com verdade. Não seja hipócrita na casa de Deus, não seja hipócrita na sua vida, sirva a Deus de verdade, peça perdão dos seus pecados, purifique-se o seu caminho, entre para o caminho estreito, renuncie a uma vida de pecado e você terá garantia a entrada no lugar celestial onde Deus tem preparado para o seu povo, aleluia. No nome de Jesus. Saia da inércia, saia do pecado, do comodismo, saia da situação cômoda que você vive e entra no caminho da salvação. Comece a trilhar por Ele, porque em breve estaremos para sempre com Ele, aleluia. Em breve. Cheire alabashuri canta alabás. Oh, aleluia.
Senhor, vem sobre a tua igreja, Pai, sobre esses teus filhos e a tua filha, Pai. Desperta esse irmão que estará ouvindo essa mensagem, Pai. Desperta para vir à tua casa, te buscar, te servir, estar na tua presença, porque aqui, Senhor, é só uma porta aberta para a entrada celestial. Pai querido, fica com o teu povo, Senhor. Dá, Senhor Jesus, responsabilidade aos teus servos e dá, Senhor Jesus, a convicção da vida eterna, da convicção, Senhor, de estar um dia para sempre com o Senhor. Que cada servo teu, Pai, não valorize mais essa vida do que a vida que está por vir. Pai querido, que o teu servo e a tua serva, Senhor Jesus, saibam, Senhor, valorizar, Senhor, essa obra celestial, esse resgate poderoso, essa obra da cruz, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, eu declaro a tua palavra, Senhor, e que a tua graça abundante fique sobre o teu povo e derrame sobre o teu povo, Senhor Jesus, as verdades dessa vida maravilhosa que é a vida de viver com Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus.